Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar você a abrir no Salmo de número 99, que é o Salmo que nós vamos basear a nossa meditação dessa noite. É interessante que quando a gente pensa no livro de Salmo, a gente pensa num livro de poesia, num livro que tem a ver com sentimento, tem a ver com algo que sai e tenta demonstrar aquilo que está dentro de alguém que foi inspirado por Deus para falar acerca dos seus sentimentos. Salmo 99, ele vai dizer o seguinte: a santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exultai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouviu. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos teus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém? Queridos, quando a gente começa a ler o livro de Salmos, esses salmos, eles têm determinado grupo de livros ou de salmos que falam sobre um determinado assunto ou são utilizados para uma determinada cerimônia ou evento, não é? Existe um grupo de salmos, por exemplo, chamado salmos de romagem ou de romaria, que eram salmos utilizados pelo povo de Deus para, ao saírem das suas casas e irem em direção à cidade de Jerusalém, aonde ficava o templo, eles iam adorando a Deus e recitando esses salmos. Então, os salmos, eles eram ministrados durante a caminhada e falavam da grandeza, da bondade de Deus, da proteção do Senhor, enquanto eles passavam até mesmo por terras estranhas, perigosas, mas eles sabiam que Deus estava protegendo a sua caminhada. O Salmo de número 99, ele está num outro grupo de salmos, que é chamado de salmos reais. Os salmos reais são salmos que se referem a Deus como sendo o governador de toda a terra. São aqueles salmos que falam sobre a soberania de Deus, aquele poder que Deus tem sobre tudo e sobre todos, como um rei, não é? Que tem a autoridade sobre o seu reino, que tem o poder sobre o seu reino, manda e desmanda, aquilo que ele fala é ordem, é lei, não é? Quando você junta determinado grupo de salmos que fala sobre esta característica de Deus de governar soberanamente sobre as pessoas, sobre todas as coisas, esses salmos são chamados de salmos reais. Então, quando você pega do Salmo 93 até o Salmo de número 99, esses salmos falam dessa característica de Deus, de um Deus poderoso, de um Deus soberano, de um Deus que ninguém pode se opor à sua autoridade, porque Ele tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Então, quando a gente começa a ler o Salmo de número 99, fica muito claro que o salmista que escreveu esse salmo está falando dessa característica de Deus, do Deus soberano que governa sobre todas as coisas. E ele começa então a louvar a Deus.
ele começa a exaltar a essa característica de Deus. E nesse sentido eu queria deixar 3 lições rápidas e importantes para você pensar sobre essa característica de Deus, que é a soberania, a autoridade e o poder que Deus tem sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre todas as coisas. Primeira lição: o salmista ele começa a louvar a Deus pela grandeza da sua glória. Veja que no Salmo, o versículo 1 a 3, ele fala, não é, sobre alguns atributos de Deus que são elogiados pelo salmista. Versículo de número 1 a 3, se você continuar lá no Salmo 99, ele vai falar, não é? Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abalam-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. O salmista está elogiando Deus, porque Deus está num patamar acima de todos os povos. Deus não olha para as pessoas, nem para os povos, no mesmo nível de visão que eu estou olhando para vocês. A visão de Deus é uma visão de cima para baixo, não de cima para baixo porque Ele está lá em cima e nós estamos aqui embaixo, mas é uma visão de cima para baixo porque Ele, com a autoridade, com o poder, com a soberania que Ele tem, Ele nos olha, não é, de uma forma dirigente ou soberana, não é? Daquele que exerce uma autoridade sobre alguém. Se você vai num tribunal, o juiz não fica no mesmo nível que o réu, nem das testemunhas. O juiz fica num patamar acima, não é? E é neste patamar que Deus, Ele se coloca. Quando você quer destacar alguém que está num nível superior, você coloca essa pessoa num lugar de destaque. E o salmista, ele começa a elogiar Deus e dizer, olha, esse Deus que reina sobre tudo e sobre todos, Ele está acima de todos os povos. Os povos da terra têm os seus reis, mas mesmo os povos da terra tendo os seus reis, existe um rei que está acima de todos os reis. Um dos nomes de Jesus, não é? É Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa realidade nos dá um conforto, porque nós sabemos que mesmo que a autoridade da terra seja uma autoridade cruel, uma autoridade indigna, uma autoridade que não mereça, não é? Elogios, existe um rei, existe um Senhor que está acima desta autoridade e que tem cuidado de nós. É interessante que nesses 3 primeiros versículos, o salmista diz, não é, que o nosso Deus está entronizado, Ele está sentado num trono, e se Ele está sentado no trono é porque Ele governa. Concorda comigo? Quem senta no trono, governa, é rei, Ele dita as leis, Ele tem a autoridade. E a Bíblia diz aqui, e o salmista elogia a Deus pela sua soberania, porque Ele está sentado no trono e está rodeado de querubins. Querubins são anjos que exaltavam a grandeza de Deus. Quando você lê no Salmo, ou melhor, no livro lá de Isaías, não é? Quando você lê lá no livro de Êxodo, capítulo 25, do verso 18 a 22, você vai ver que Deus manda, né, construir a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, quando o povo caminhava no deserto, em direção à terra prometida. E na estrutura da arca, não é? Naquela tampa da arca, tinha 2 imagens de querubins, que representavam a glória de Deus. A glória de Deus é aquilo que Deus tem, que merece ser elogiado. São os seus atributos, é o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania. Por isso que a igreja, ela tem que louvar e elogiar os atributos de Deus. Porque quando você olha o agir de Deus na vida
da tua família, na tua vida, na vida da igreja, você vê bondade, que é o atributo de Deus, você vê misericórdia, que é um atributo de Deus, você vê autoridade, você vê poder, não é? Você vê amor, você vê cuidado, você vê tantos atributos de Deus sendo manifestados no dia a dia da igreja, que não há outra palavra que deva sair dos nossos lábios a não ser: obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu governas sobre todas as coisas. Como nos traz segurança saber que existe alguém que está dirigindo a nossa vida de uma maneira soberana e que tem cuidado de nós. Irmãos, pensem nisso. Você não está nesta terra por acaso, nem Deus te abandonou depois que te criou e deixou você ao relento. Até mesmo as coisas complicadas que acontecem conosco, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, talvez você não entenda hoje aquilo que acontece com você, mas isto faz parte de um grande plano maior, não é? No qual as coisas boas e ruins acabam contribuindo para o teu crescimento, para o seu desenvolvimento, para aquilo que Deus tem para a sua vida. O salmista nos ensina a louvar a Deus pela sua grandeza, e nós devemos repetir este gesto também, porque temos sido alvo da manifestação dos atributos de Deus na nossa vida. Agora, o Salmo ele fala de uma outra lição. O salmista ele elogia a Deus também pelo seu julgamento justo e reto. Verso 4 e 5, né, do Salmo 99, ele vai falar interessante isto, né? És rei poderoso que ama o quê? A justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exultai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés. Agora, notem o seguinte, não é? Que nesse momento ele fala de a necessidade do povo de Israel se colocar diante do Senhor, não é? Como alguém que reconhece a autoridade do seu rei. Ou seja, ele diz que a terra é o lugar aonde Deus repousa os seus pés. E o povo de Israel, quando se aproximava diante de Deus para adorar a Deus, ele tinha a imagem de que eles estavam se achegando e se colocando diante dos pés do Senhor, não é? Existe uma passagem que diz assim, ó: seu trono está no céu e os seus pés estão aonde? Na terra. E essa figura, não é, de alguém que se coloca ajoelhado diante dos pés de alguém, é alguém que está implorando por uma decisão, está implorando e pedindo por uma causa que está sendo colocada diante daquele que pode resolver todas as coisas. E aí, não é? O salmista vai dizer, nesse sentido, que Deus, ele é um poderoso rei que ama a justiça e executa o juízo e a justiça em Jacó. Ou seja, Deus olha para o seu povo e ele age com justiça para com o seu povo. E, irmãos, muitas vezes nós experimentamos a injustiça dos homens. Quantas vezes você já foi injustiçado e já saiu da tua boca a seguinte palavra: olha, isso não é justo, não é? Eu fiz tanto, trabalhei tanto, tal, agi de tal forma, e olha o que eu estou recebendo, olha como é que estão me retribuindo, né? E aí você começa a duvidar da justiça dos homens, do julgamento dos homens, das pessoas, daqueles que estão interagindo com você. Mas a Bíblia diz que Deus é o reto juiz. Se há alguma forma de Deus executar
a sua justiça na nossa vida, Ele vai ser um justo juiz. Se o propósito dele for te abençoar, Ele vai te abençoar. Mas se o propósito dele for, não é, olhar para você e ver que você precisa ser corrigido, ver que você precisa ter uma mudança de rumo, ver que você precisa, não é, ser de alguma forma disciplinado para que você consiga retomar a um caminho de retidão, Ele vai fazer isto, porque o nosso Deus, Ele não passa a mão por cima de ninguém. A Bíblia diz que Jesus, Ele deu a sua própria vida para que os nossos pecados fossem perdoados. Deus não passou, não é, a mão por cima de ninguém. O que Deus fez foi executar a sua justiça, no qual a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele executou a sua justiça não em nós que merecíamos, mas Ele executou a sua justiça em Cristo, que morreu na cruz, e ao morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, entregar o seu corpo, Ele se fez justiça em nós. Deus é um reto juiz. Ele julga a causa da viúva, diz a Bíblia, Ele julga a causa do inocente, Ele julga a causa do órfão. Deus julga a causa daquele que se sente injustiçado e, no segundo o seu propósito, tem algo abençoador para realizar na vida desta pessoa. Então, não adianta entrar diante de Deus com iniquidade pedindo para ser abençoado. Não adianta a gente se apresentar diante do Senhor, cantarmos belas canções, não é? Fazermos bonitas orações, virmos todos os dias na casa do Senhor e termos o nosso coração cheio de iniquidade. Deus olha para nós muito mais profundo do que um raio-x consegue enxergar o que está dentro do teu coração. Por isso é que a sua justiça se manifesta de tal forma, porque Ele sabe de todas as coisas. Essa, irmãos, é uma realidade que o salmista conhecia, e ele agradece a Deus, e ele elogia o Senhor, e ele louva a Deus, porque ele sabe que o Senhor é um justo juiz. Se tem algo que te aflige, se você sente que você está sendo de alguma forma injustiçado, que tal colocar essa situação diante do justo juiz, daquele que julga todas as coisas segundo a sua palavra, e assim a justiça de Deus se manifestará, abençoando a tua vida de uma forma ou de outra, porque mesmo que sejamos disciplinados, esta disciplina, a Bíblia diz, é para o nosso bem, porque a Bíblia ensina o seguinte: da mesma forma que o pai disciplina o seu filho porque ele ama, né? E ele corrige o seu filho porque ele quer ver o bem do seu filho, né? Nenhum pai corrige o filho para ver o mal dele, mas ele corrige o filho para ver o bem do filho. A Bíblia diz que assim Deus faz conosco, nos corrigindo quando nós precisamos, porque Ele quer o nosso bem. Tem gente que diz assim: meu filho está rebelde, não me obedece mais. Mas quando o filho sai da linha, o pai não senta para corrigi-lo. E aí, irmãos, depois que ele cresce, o pai já perdeu a sua autoridade sobre a vida do seu filho. Então, seja para a bênção, no sentido de acontecer aparentemente coisas boas, ou seja, não é, no caso de disciplina, quando no julgamento do Senhor nós estamos errados e precisamos ser corrigidos, lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o salmista sabia disso, e a palavra que saía dos seus lábios era: obrigado, Senhor, obrigado, porque mesmo no meio da dificuldade eu sinto a tua presença conduzindo os rumos da minha vida. Davi diz no Salmo 23:
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, não é? E ele ainda fala, comparando Deus ao pastor das ovelhas, né? Leva-me para águas tranquilas, não é? Por amor do seu nome, e para as veredas da justiça. Então, Davi reconhecia Deus como um justo juiz, e aqui, não é? O salmista reconhece Deus como justo juiz, e nada acontece conosco sem que Deus permita. Essa é algo interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o Salmo 99. E por último, né, o salmista, ele enxerga a Deus como sendo aquele Deus que governa sobre todas as coisas, que merece ser elogiado pelos seus atributos, que merece ser elogiado pelo seu reto julgamento, mas ele diz também que Deus merece ser elogiado, irmãos, também porque ele responde às orações do seu povo. Vejam bem, imagine um líder, ou alguém que é um soberano, um rei, que para ouvir o que o seu povo está desejando, para ouvir as queixas, as lamentações, não é? As demandas do seu povo. Nem todo rei faz isso, não é? Tem reis que simplesmente fala, não, ó, pega algumas pessoas, pede a essas pessoas para conversar com o povo, né? Ó, pede aquela pessoa ali para ser um assessor de imprensa, ou um ouvidor, para que ele possa ouvir a demanda do povo. Mas a Bíblia ensina que o nosso Deus, ele ouve as nossas orações. E aí do verso 6 ao verso de número 9, ele vai falar, não é? Dessa característica de Deus, do Deus que ouve. E preste atenção nisso, quando alguém está interessado em você, quando alguém está interessado naquilo que você está falando, ela presta atenção. Você já parou por um momento e já pensou quantas vezes você estava falando com alguém e a pessoa não estava nem aí para o que você falando? Você falando uma coisa séria, uma coisa que era importante para você, e a pessoa olha para o lado, dá tchauzinho para o outro, né? Aí começa a falar, não, amanhã tá, e você está falando com a pessoa. Alguns já falaram comigo o seguinte, olha pastor, eu estou falando com a pessoa e a pessoa simplesmente virou as costas para mim, começou a conversar com outro, né? Olha só, além de ser falta de educação, demonstra uma total falta de interesse por aquilo que você está falando. Mas a Bíblia diz que Deus ouve, e se Ele ouve, é porque Ele tem interesse pela tua vida, pela tua demanda, por aquilo que você deseja falar. E quantas coisas a gente gostaria de falar para alguém que pode decidir a nossa vida, né? Se você tivesse a oportunidade de estar diante de alguém que poderia mudar o rumo da tua vida, o que você falaria para esta pessoa? Eu quero apresentar a você uma pessoa que pode mudar os rumos da tua vida. É o nosso Deus. E a Bíblia diz que Ele ouve. E quando você fala, Ele presta atenção naquilo que você está falando. E olha só como é que ele coloca isso no Salmo de número 99. Ele fala, não é? Que o povo de Israel começava a lembrar dos seus antepassados, como Deus havia respondido às orações dos seus antepassados. Nesse salmo ele fala de Moisés, não fala aí de Moisés? Lá no versículo de número 6, ele fala de Arão, não é? E ele fala de Samuel. São personagens bíblicos do povo de Deus. E ele fala, olha, Moisés orou ao Senhor e Deus respondeu. Arão orou ao Senhor e Deus respondeu. Samuel orou ao Senhor, não é? E Deus respondeu. Eles clamavam ao Senhor, diz o verso 6, e Ele os ouvia. E aí qual é a conclusão do salmista? Se Deus ouviu os meus parentes do passado, hoje não é diferente. Deus vai me ouvir também, não é?
E assim ele agia, não é? Deus ouve as nossas orações, e isso, irmãos, é algo maravilhoso. Eu gostaria de concluir essa palavra mostrando o seguinte: a Bíblia nos mostra que Jesus nos incita a orar. Ele pede que nós façamos orações. Ele pede que as nossas orações sejam colocadas diante de Deus. Ele até nos ensina uma oração que nós chamamos de oração do Senhor, não é? Aquela que diz, ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, não é? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos incentivou a orar. E quando, irmãos, nós temos algo para dizer para alguém que pode mudar o rumo da nossa vida, nós temos que dizer. O que o salmista está dizendo aqui? Senhor, eu quero te elogiar sempre, porque mesmo tu sendo grandes, mesmo tu sendo aquele que tem o teu trono no céu e os pés na terra, os teus ouvidos estão atentos a cada palavra que sai da minha boca. Por isso, para mim, não é prioridade saber quantas pessoas estão neste lugar. Você acha que eu gostaria que esse lugar estivesse cheio? Gostaria. E eu sonho um dia chegar aqui e ver gente sentada no chão, gente sentada aqui assim, ó, do lado, né? Gente em pé do lado aqui, lá na galeria. Eu sonho um dia ver isto, e creio que Deus pode fazer isto nesse lugar. Mas nesse momento, hoje, dia 24 de janeiro de 2018, quem está aqui neste lugar somos nós. E você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. E se Deus quis que você estivesse aqui, é porque Ele queria que você ouvisse essa palavra. E se Deus quer que você ouça essa palavra, é porque Ele quer ensinar para você que Ele governa sobre a tua vida. Os seus atributos estão se manifestando diariamente na sua vida. Tem uma frase que diz assim: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E se você meditasse cada dia sobre um atributo de Deus, pense num dia sobre a bondade de Deus, pense no outro sobre o amor de Deus, pense no outro sobre a misericórdia de Deus, pensa no outro sobre a santidade de Deus, eu acho que a gente seria crentes melhores. Pense que tudo que acontece com você passa por um julgamento do Senhor. Ele permite que coisas boas aconteçam na tua vida, mas Ele permite também que coisas difíceis aconteçam, que não são fáceis para a gente entender, mas que no contexto geral, não é? São coisas boas para nós. Como entender que de repente a perda de um parente, a perda de um emprego, uma enfermidade pode contribuir para o nosso bem? Não sei, mas a Bíblia diz que isto contribui para o nosso bem. E diz uma ilustração que é como você olhasse um bordado sendo feito. O bordado ele é feito, né, ao avesso. E quando você vê alguém bordando, aquela imagem é feia, porque ele está do avesso. Mas depois que você vira o bordado e você olha o desenho que foi feito, geralmente é um desenho muito bonito, muito agradável de se ver. Não tem nada a ver com aquele momento que você olhou, que ele estava sendo, não é, alinhavado ali. Porque quando ele estava sendo alinhavado, ele estava todo feio, não é? A obra ainda não tinha sido completada. Mas depois que ele vira e mostra, não é, ali o resultado final, aí você vê, olha que maravilha, que coisa maravilhosa, que desenho bonito, que bordado bonito. Assim Deus faz conosco, irmãos. A nossa caminhada é como se Deus estivesse bordando na nossa vida e estivesse ao avesso. Nós não enxergamos
a beleza daquilo que Deus está fazendo no nosso dia a dia. Mas vai haver um dia que você vai olhar para trás e você vai ver os momentos bons e os momentos difíceis, e você vai reconhecer que Deus tem sido bom para com você. Eu termino falando desse Salmo 99. Se você tiver uma oportunidade de dar uma lida nele em casa, com calma, não é sozinho, dá uma lida nele e pensa nisso que a gente falou, sobre o Deus que julga e que permite que coisas boas e ruins aconteçam na nossa vida, sobre os Deus que manifesta os seus atributos diariamente na nossa vida, e sobre o Deus que ouve, que demonstra interesse por cada palavra que sai da sua boca. Que Deus maravilhoso! Como seria bom se todos tivessem esta imagem do Deus que nós servimos. O nosso Deus, Ele deixa esta revelação para nós. E quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a aprender um pouco mais sobre o que Deus gosta e sobre como Deus é. E isso é tudo que nós precisamos para viver uma vida agradável na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Queria pedir a você que se colocasse em pé por um momento. Feche seus olhos agora e nós vamos orar, e eu vou pedir a Deus que esta palavra seja aplicada à tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, palavra santa, palavra abençoadora, palavra, Senhor Deus, que não apenas é letra, mas ela é vida, e vida que transforma as nossas vidas segundo o teu propósito. Senhor, a tua palavra diz que nenhuma palavra que saia da tua boca voltará para ti vazia, mas ela cumprirá o propósito pelo qual ela foi proferida. Por isso eu quero pedir que nesta noite, os meus irmãos que se encontram aqui neste lugar, a minha própria vida, seja inundada por uma atitude de reconhecimento da tua soberania sobre as nossas vidas. Tu governas sobre as nossas vidas. Queremos declarar que tu és o rei da nossa existência. Tu governas, tu tens autoridade sobre tudo e sobre todos. E muito obrigado, porque a cada dia nós vemos os seus atributos se manifestando. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, misericórdia, e tantos outros que foram citados aqui, e muitos mais que não foram citados. Tu desejas se revelar a nós, e o que nós precisamos é dar glórias a tudo aquilo que nós conhecemos do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu reto juízo, por aquilo que acontece nas nossas vidas. Reconhecemos que coisas boas e ruins acontecem, mas tudo coopera para o nosso bem. Abre, Senhor, a nossa mente para entender isto, que isso seja um consolo, um conforto, para entendermos que mesmo nos momentos mais difíceis, tu não nos abandona, tu nos fortalece, tu nos anima e caminha conosco no meio da adversidade, como tu fizeste com o povo de Israel, que durante o dia, no deserto, tu aparecerias ali como uma nuvem, demonstrando que tu estavas presente, durante a noite como uma coluna de fogo. Ó Deus amado, que nós possamos reconhecer que os teus retos juízos têm sido a causa de nós estarmos sendo direcionados para a tua presença. Dá-nos este entendimento, e muito obrigado, porque os teus ouvidos estão abertos à oração que se faz neste lugar. Eu quero pedir ao Senhor, ouça a oração, Senhor, de cada um dos meus irmãos, aquela que está sendo proferida pela boca, ou aquela que somente está no coração e na mente. Tu conheces, Senhor Deus, as demandas de cada um, aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor, seja algo particular, que tenha a ver com escola, que tenha a ver com trabalho, que tenha a ver com família, que tenha a ver com igreja, que tenha a ver com sentimentos. Ó Deus amado, eu quero pedir em nome de Jesus,
Tu que ouves, como ouvistes as orações de Moisés, de Arão, de Samuel, que foram citados na Tua palavra, ouves a oração hoje dos meus irmãos e a minha mesma, para que assim o Teu nome seja exaltado em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pela Tua palavra nós oramos e pedimos uma bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus nós oramos e queremos entregar nas Tuas mãos agora a vida daqueles que nos acompanham pela internet, a vida deste homem, a vida desta mulher, a situação que eles estão colocando agora diante do Senhor. Cuida, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e pelo Teu amor. Cuida agora, Senhor Deus, desta situação. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém.